com a gente aqui, creio que 3 APAES, né? APAE de Ibatiba, APAE de Aracruz e o pessoal de Vila Valério, se eu não me engano, eu vi aqui também já. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Raquel. Vai ser um prazer lhe ouvir, né? Eu fiquei encantada com o artigo seu que eu vi no material, que é o que tem o mesmo tema da palestra. Eu acredito que vai ser de grande contribuição, tanto para os profissionais que estão nas APAES, quanto para os profissionais que estão nos assistindo desde de casa, que têm outros vínculos. É um tema muito importante, muito interessante, e a gente vê que realmente é o que ocorre na maioria das vezes, né? Principalmente com a pessoa com deficiência intelectual, que já tem esse atraso no aprendizado, e aí muitas vezes as pessoas param e pensam, então talvez seja uma criança toda a vida, né? Dentro do espectro autista, muitas vezes. E eu acho que vai ser muito interessante, muito importante perceber o quanto que isso atrapalha e o quanto que isso pode ser mudado enquanto cultura para que facilite a inclusão dessas pessoas, né? Ontem nós vimos sobre a funcionalidade da pessoa idosa e é uma realidade nossa, de todos nós da educação especial, que essas pessoas estão envelhecendo, né? Estão envelhecendo e precisam ser tratadas como tal. Eu vou abrir espaço agora para você, né? Te agradeço mais uma vez. Você pode se apresentar com relação à sua formação, ao seu local de atuação do momento, tá? E eu vou continuar aqui liberando a entrada do pessoal, tem mais gente querendo entrar. Tá? Muito obrigada. Fique à vontade. Você tem 1 hora para conversar com a gente. Obrigada, Amanda. Então, eu sou Raquel, eu trabalho atualmente na comunidade educativa SEDAC, projeto de formação de coordenadoras pedagógicas e diretoras de áreas educacionais de educação infantil da rede parceira do município de São Paulo, aliadas e parceiras da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E eu tô aqui para falar das pessoas com diagnóstico ou hipótese de Paulo. É um tema que me encanta. Nós precisamos falar sobre a tendência à infantilização, a tendência que é notória, eu acho que ninguém pode negar que existe essa tendência, é uma tendência que nós precisamos evitar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu A te infantilização e a subestimação da pessoa com deficiência intelectual, ela pode ser um entrave importante ao processo de inclusão educacional e social dessas pessoas. A Amanda vai me ajudar, né, Amanda, com os Eu vou, na verdade, slides. cortar. Eu esqueci de esperar os intérpretes entrarem, me perdoa. Ok, imagina. A gente começa de novo. Eu apresento de novo, dou bom dia de novo. Com Deixa os certeza. meninos Super. entrarem na tela, desculpa. Como a gente está gravando, nós temos os intérpretes. Eu sou intérprete aqui do Campus Ibatiba e me fiz o favor de esquecer as meninas para trás. Elas já elas vão abrir a câmera, só um minutinho. Você vai começar, a Eliana ou a Carla? Então, daqui a 1 hora, Amanda, isso? Isso, você tem 1 hora, amiga. Vamos ver. Ah, Eliana vai começar com a gente. Eu vou apresentar Eliana. de novo, depois a gente corta o vídeo. Desculpa, Eliana, eu esqueci. A gente vai começar de novo. Tá? Então, bom dia a todos, né? Muito obrigada pela participação. Bom dia às APAES que já estão aqui participando conosco, de Aracruz, de Muniz Freire
Ibatiba, o pessoal de Vila Valério também está por aqui, ao pessoal que está assistindo de casa, né? Nós agradecemos a participação da Raquel. Raquel, quando eu li o artigo dela sobre a infantilização da pessoa com deficiência, eu fiquei encantada. Foi uma pessoa difícil de encontrar. Eu tive que ligar em várias instituições para encontrar um contato da Raquel. Cada um me mandava para um outro. Raquel tem muita experiência, já trabalhou em vários locais, né? E é conhecida de todos esses por onde ela passou, todos me deram ótimas referências, nós estamos muito felizes. É uma palestrante que, mesmo que nós fizéssemos presencial, nós faríamos de tudo para trazê-la, a gente já vinha combinando dela vir, né? Porque o tema que ela tratou nesse artigo e a forma como ela vê a situação da pessoa com deficiência e a nossa visão de profissional, de sociedade com relação a essas pessoas é muito interessante. Eu acho que esse tema de perceber o quanto às vezes a gente infantiliza a pessoa com deficiência, né? E essa mudança de postura, mudança de cultura é muito importante. Então, eu vou deixar a Raquel à vontade para se apresentar a formação dela, onde ela atua no momento. E já te agradecemos, Raquel, desde já, muito obrigada. Você, com certeza, é uma das palestras mais procuradas que nós tivemos. Um abraço. Fernanda, muito obrigada. Eu é que quero agradecer o convite. Obrigada por estar aqui, por poder falar com vocês sobre esse assunto. E eu valorizo muito. Esse artigo foi resultado de muitos anos de trabalho, de pesquisa, de estudos, e vai ser fácil resumir tantas coisas em uma hora, mas faremos o possível. Eu quero agradecer também a participação das pessoas que estão pedir que anotem as perguntas. Eu confesso que, em geral, quando eu falo presencialmente, eu quero que as pessoas já façam as perguntas no decorrer da palestra. Como isso não será possível, talvez dessa forma, por favor, anotem para não perder as perguntas, as dúvidas que vocês têm. Então, a gente vai ter esse espaço para um bate-papo. Eu trabalho na Unidade Educativa aqui como formadora de educadores, mais especificamente nesse momento em que eu atuo como formadora de diretoras e coordenadoras pedagógicas de unidades de educação infantil, parceiras e conveniadas da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu vou falar hoje sobre a inclusão das pessoas com deficiência intelectual, especificamente sobre uma tendência que é notória, a tendência à infantilização, à subestimação dessa e me referindo a essa tendência como um potencial entrave, como uma barreira importante ao processo de inclusão das crianças, dos adolescentes, adultos, até mesmo dos idosos com deficiência intelectual, tanto ao contexto educacional quanto à inclusão social como um todo. A Amanda vai me ajudar com os slides. Eu farei alguns slides para nos ajudar no decorrer da palestra e eu vou pedir licença para as pessoas que já têm familiaridade com o assunto para resgatar alguns conceitos e algumas coisas que certamente esses profissionais já conhecem, para contextualizar o assunto para quem ainda não tem tanta familiaridade com o que diz respeito à educação inclusiva. Eu vi que nós temos muitos inscritos de escolas regulares, nós temos muita gente que vai, mas temos também muitos professores, muitos gestores de escolas regulares que certamente ainda não têm
a mesma, que não circulam com a mesma tranquilidade pelo universo da educação inclusiva e da deficiência. Então, a gente quer fazer um resgate aí para contextualizar alguns conceitos e facilitar o entendimento daquilo que essa palestra propõe. Amanda, você mostrar aquele primeiro slide? Mais para frente, exclusão, segregação, integração e inclusão. Aí eu fiz um esqueminha da história da educação inclusiva, não só no Brasil, mas no mundo. Tanto em relação às políticas, às leis que regem a educação, quanto às práticas. Essas têm sido as etapas que marcam a educação, como eu disse, aqui no Brasil e na maioria dos países. Vou tentar resumir para a gente ganhar tempo para falar daquilo que realmente é o foco dessa palestra. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, não deixem de registrar. Nós temos um momento histórico chamado de exclusão, um momento histórico em que as pessoas com deficiência, geral, particularmente as pessoas com deficiência intelectual, estavam completamente excluídas de qualquer contexto educacional. Então, assim, inclusão de pessoa com deficiência intelectual é algo recente, historicamente. Nós temos que levar isso em consideração. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência intelectual não tinham direito de acesso a qualquer contexto educacional. Era como se deficiência intelectual e educação não combinassem. Como se as pessoas com deficiência intelectual não tivessem condições de ser educadas, inclusive, ou de se educar, muito menos. Inclusive, já houve o uso no Brasil da expressão não educáveis. Quem trabalha em APAE provavelmente já ouviu essa expressão, sabe do que eu estou dizendo. Para quem nunca ouviu, soa absurdo, mas sim, essa expressão já foi usada oficialmente, inclusive. Nós temos aí uma participante, a Mônica Aparecida. Não, desculpa, Márcia. Márcia, eu acho que a sua câmera está ligada. Se você puder deixar para o momento das perguntas. Continuando, nesse momento histórico da exclusão, não havia qualquer instância educacional voltada a pessoas com deficiência intelectual. As pessoas com deficiência intelectual não ficavam excluídas somente das instituições educacionais. As pessoas com deficiência intelectual ficavam, na grande maioria, excluídas de qualquer contexto que realmente configurasse como um contexto social. Então, a gente tem aí histórias de pessoas com deficiência intelectual que ficavam presas no porão, que ficavam trancadas em algum ambiente da casa, em algum ambiente externo, em instituições especializadas, em manicômios, porque a deficiência intelectual já foi, historicamente a gente sabe disso, confundida com doença mental, e esse era o encaminhamento que dava. Enfim, a exclusão, ela é uma marca na história das pessoas com deficiência intelectual. Isso não diz respeito a tempos assim tão remotos. Nós temos países onde ainda se pratica exclusão a pessoas com deficiência. Mas aqui no Brasil, as leis já não permitem mais que as pessoas com deficiência intelectual sejam excluídas nem do convívio social, nem do contexto educacional. E é sobre isso também que a gente vai falar. Uma etapa posterior à etapa da exclusão, no Brasil e na maioria dos países, é a etapa da segregação. O que significa segregação? Segregação nada mais é do que separação.
Então, as pessoas com deficiência intelectual, no contexto da educação, eram separadas das demais. Essa separação podia se dar de várias formas, a partir de escolas diferentes. Então, nós temos aí um histórico de escolas especiais, e aí nós sabemos bem que não faz parte de uma história tão passada, nós ainda temos escolas especiais funcionando no Brasil. Então, a segregação, ela representa esse momento histórico em que as pessoas com deficiência intelectual tinham direito a algum tipo de educação, mas sempre separadas das outras, que não tinham nem hipótese, nem diagnóstico de deficiência. Podia ser em escolas especiais ou até mesmo em classes especiais. Muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual estavam no mesmo contexto, na mesma escola, mas não compartilhando o mesmo espaço, nem as mesmas estratégias pedagógicas, as mesmas atividades, o mesmo convívio com as outras pessoas. Elas estavam separadas. A gente sabe aí de várias escolas que tinham classes especiais em que as pessoas com deficiência intelectual tinham o recreio, o intervalo separado, outras que compartilhavam esse momento informal do recreio, mas não os momentos de aprendizado. Então, assim, há vários modelos de segregação, mas segregação significa isso, separação. Até que, então, nós tivemos aqui no Brasil esse momento histórico da integração. E agora é muito importante que a gente entenda o que significa integração, porque muita gente confunde integração com inclusão. Não é sinônimo, não é a mesma coisa. Integração é parcial. Integração é condicional. Somente algumas pessoas com deficiência intelectual têm direito a frequentar, a participar dos contextos educacionais com outras pessoas. Então, não são todas as pessoas com deficiência intelectual que podem estar numa sala de aula com outras a partir desse momento da integração. E quais são as pessoas com deficiência intelectual que podem estar com outras numa sala de aula regular, digamos assim? São aquelas que se aproximam daquilo que se convenciona entender como um aluno padrão, um aluno ideal, digamos assim. Ou seja, a integração, ela continua calcada num conceito de normalidade. E a gente vê que na exclusão, as pessoas com deficiência intelectual, elas não estão junto com as outras porque elas não são como as outras. Como se as outras fossem um bloco de iguais. Na segregação, também, elas estão separadas e elas são diferentes, como se só elas fossem diferentes. Como se todas aquelas que estivessem na sala de aula comum, regular, pudessem ser vistas como um grupo homogêneo. Na integração, a verdade é que a lógica continua a mesma. As pessoas que têm condições, digamos assim, de frequentar uma sala de aula regular são aquelas que se aproximam dessa expectativa de um aluno padrão, um aluno ideal, um aluno normal. A ideia que está por trás da integração continua sendo a ideia da normalização, como se somente essas pessoas fossem diferentes das outras. Esse conceito ele é muito diferente do conceito de inclusão. O conceito de inclusão parte do pressuposto de que todas as pessoas são diferentes. E a diversidade é uma característica inerentemente humana. Ninguém é igual a ninguém. Como já diria o nosso compositor e poeta, de perto ninguém é normal. É isso que a inclusão prevê. A inclusão, ela parte do pressuposto de que somos todos diferentes. Ser diferente é bom. A diferença é uma oportunidade que nós temos, todos nós, não só as pessoas com deficiência, todas as pessoas têm de
aprender umas com as outras. A diferença, ela agrega, ela não atrapalha. Na integração, não é assim. Eu vou dar um exemplo para me fazer entender. Eu, quando trabalhei em APAE, tanto como professora quanto como coordenadora pedagógica, eu tinha essa atribuição de tentar definir, decidir quais seriam os alunos elegíveis. Era essa expressão que se usava para o ensino regular. Isso a partir dessa política de integração. Nem todos podiam ir para uma sala de aula comum. Só aqueles considerados aptos. Aptos no sentido de se adaptar a uma escola já formatada, a escola como ela era. Na inclusão, é totalmente diferente. Aí pode passar para o próximo slide. Nós temos aí uma frase do Rogers Lee, que é um educador australiano, que é referência à educação em mundo todo, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Rogers Lee, ele deixa muito claro nessa frase, nessas duas frases, o que significa inclusão. Inclusão diz respeito a todas as pessoas. Não é condicional e não pode ser parcial. Inclusão diz respeito a todas e todos. Aí a gente já vem com uma questão que é interessante problematizar, que é a expressão amplamente usada no mundo todo mesmo, em outros países, ela é traduzida dessa forma, e no Brasil é usada do extremo sul, até em todas as regiões do Brasil. É muito curioso. Viajando, eu me dei conta disso, que é a expressão alunas, crianças de inclusão. Como se essa pudesse ser uma expressão usada para pessoas. Segundo Rogers Lee, alunos de inclusão são todos os estudantes. Todos. Porque inclusão diz respeito a todos. Não é condicional, nem pode ser parcial. Ou seja, uma escola inclusiva é uma escola que inclui a todas, todos, sem discriminação. E a cada um com suas diferenças, independentemente de sexo, idade, religião, origem étnica, raça, deficiência. Uma escola com oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam se desenvolver seu potencial. Uma escola que reconhece a educação como um direito humano básico, ou seja, o direito à educação é de todos, indiscriminadamente, como alicerce de uma sociedade mais justa e igualitária. Pode passar para o próximo slide. E aí é importante a gente pensar na nossa percepção de educação inclusiva. Eu já vivi situações bem curiosas nesse sentido. Já fui chamada para falar sobre educação inclusiva e na hora de subir no palco e começar a falar, alguém soprar no meu ouvido e dizer: Raquel, mas é muito importante que você deixe claro que há exceções. Segundo que nós vimos no slide anterior, não há exceções. Todos significa todos. E aí nós precisamos nos fazer essa pergunta, que é uma pergunta que, inclusive, deu título a um livro da Cláudia Werneck, que cabe no seu todos. No próximo slide, que já pode ser mostrado, nós temos uma frase interessante, pode parecer redundante, e eu tenho certeza de que não por acaso ela está da forma que está na Declaração de Salamanca, é um marco bastante importante nesse histórico para que chegássemos no conceito de educação inclusiva que temos hoje. Na versão original da Declaração de Salamanca está escrito que todos efetivamente significa todos. Interessante, né?
porque pode parecer uma frase até ridícula. Como assim todos significa todos? Todos significa todos. Essa frase está aí porque quem escreveu sabia que muita gente tentaria encontrar brechas para dizer que todos, não é bem todos. Pode passar para o próximo slide. E é nesse contexto que a gente vai falar sobre a deficiência intelectual da escola e a deficiência intelectual e o atendimento educacional especializado. No próximo slide, a gente tem uma gravura que ilustra bem o que significa o modelo social de deficiência. O modelo social de deficiência, ele parte de um pressuposto bastante diferente da ideia que se tinha de deficiência há algum tempo atrás. Antes, a ideia e o conceito que se tinha internacionalmente nos documentos oficiais, enfim, de deficiência era de que a deficiência estava centrada no sujeito como algo que faltava nele a responsabilidade da deficiência da pessoa, porque a deficiência era vista como algo que essa pessoa tinha nela, e isso isentava, de certa forma, todas as outras pessoas de maiores responsabilidades nesse sentido, porque se a deficiência estava nessa pessoa, e se havia uma falta nessa pessoa, nada se podia fazer a respeito disso, e aí a responsabilidade de quem estava fora, ou seja, dos outros, era uma responsabilidade que ia até um certo ponto do qual não se podia passar. O modelo social de deficiência, ele parte de um pressuposto completamente diferente. Ele atrela a deficiência a um contexto social, como o nome já diz. Ou seja, todos nós, sem exceção, temos responsabilidade e podemos sim fazer diferença na deficiência de qualquer pessoa. Porque a deficiência não está única e exclusivamente nela. A deficiência também está no ambiente, também está nas relações que essa pessoa estabelece. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma pessoa hoje surda, inscrita neste espaço, interessada em ouvir essa palestra, e nós não tivéssemos uma intérprete, como nesse momento a Carla. Essa pessoa surda certamente não poderia entender absolutamente nada do que eu estou dizendo aqui. Essa pessoa poderia ter alguma noção da discussão a partir dos slides. Também são um recurso de acessibilidade, mas não é suficiente. O fato de nós termos aqui uma intérprete faz com que a pessoa surda interessada nesse assunto tenha pleno acesso à discussão. Ou seja, se não houvesse intérprete, a deficiência ela está aumentada. Havendo uma intérprete, como nesse momento a Carla, essa deficiência ela reduz consideravelmente, podendo até mesmo desaparecer, tornando o acesso ao conteúdo e a participação plena, não havendo impeditivo para que essa pessoa participe. Ou seja, a deficiência ela é relativa. Nós temos aí a imagem de uma escada. Se no lugar dessa escada houvesse uma rampa, a pessoa usuária de cadeira de rodas poderia circular sozinha por esse espaço. A deficiência ela poderia ser neutralizada. Ela está lá, essa pessoa tem uma deficiência física, mas essa deficiência não faria diferença em relação à sua circulação, à sua participação. Como há
escada, há um impedimento à participação. E a deficiência, ela se torna notória e paralisante. Ou seja, a deficiência não está só na pessoa. Está sim no ambiente, está sim no espaço, está sim nas relações que se estabelece, está sim nas oportunidades que se dá ou se deixa de dar. E aí eu quero fazer um breve resgate de algumas abordagens que explicam como é que as pessoas aprendem, como é que elas se desenvolvem. No próximo slide, a gente tem uma frase assim que resume um pouco do que se entendia como inatismo. Inatismo era uma percepção, eu digo era porque era uma percepção preponderante em outros tempos, mas que muita gente ainda tem como pano de fundo para suas concepções. O inatismo, nessa busca por respostas sobre como a pessoa aprende, é uma abordagem que pressupõe que as pessoas já nasçam com as suas capacidades, com as suas potencialidades encerradas. Ou seja, a pessoa já nasce com as características de aprendizagem e desenvolvimento que vão acompanhar essa pessoa no decorrer de toda a sua trajetória. Pode passar para o próximo slide. Próximo. A gente tem aí uma expressão bastante usada no Brasil, ainda o slide anterior, que diz o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Essa expressão é uma expressão que ilustra bem o que o inatismo prevê, que as pessoas, elas são o que são. Elas nascem daquela maneira e elas passam a vida daquela mesma maneira, e isso já está prescrito, já está previamente definido, e não importa o que aconteça com elas no decorrer da história delas, elas vão continuar sendo quem são. Então, na escola, a gente tem um exemplo clássico, que é da professora, que diz que esse menino é assim mesmo, que não adianta, que ela já o conhece desde a educação infantil e que, sem dúvida alguma, esse aí já não tem mais o que fazer. Até porque ela conhece o pai, era a mesma coisa, o contexto familiar não contribui, então esse menino aí é o que é, não tem muito jeito. No contexto da deficiência, isso se torna ainda mais crítico, porque essa tendência, ela aumenta. As pessoas, elas tendem a ver o diagnóstico como um retrato do que aquela pessoa está fadada a ser no decorrer de toda a sua trajetória. Então, o inatismo, ele parte desse pressuposto de que não tem muito o que fazer. A pessoa é o que ela é. Se ela tem deficiência intelectual, ela não vai aprender. Pode passar para o próximo. Eu vou só colocar o carregador aqui que está para a gente não ter problema de conexão. O ambientalismo, ele traz uma outra perspectiva e é bastante pautada na influência do ambiente. A influência do ambiente é vista como determinante. Então, a gente vê que o ambientalismo, ele configura como uma perspectiva oposta ao inatismo. O ambientalismo, ele prevê que as pessoas, elas não tenham em si características inatas, que elas, se usa até a expressão que elas nascem como uma tábula rasa, falando assim um português mais claro, que elas nascem como uma folha em branco. E no decorrer da sua trajetória, as pessoas e o ambiente vão escrevendo essa história, ou seja, vão determinando como vai se dar o desenvolvimento dessa pessoa. No próximo slide, a gente tem aí uma ilustração
dessa tábula rasa. E aí a gente tem o Vygotsky. Vygotsky, que é o grande mote dessa discussão, que viveu entre 1896 e 1934. Vygotsky, um psicólogo russo, contemporâneo de Piaget, com quem Piaget nunca se encontrou, mas com quem trocou muitas figurinhas por carta. Vygotsky, ele vem para propor uma intersecção entre essas duas abordagens, o inatismo e o ambientalismo. Vygotsky, ele, a partir dos seus estudos, ele propõe uma abordagem que ele chama de sócio-histórica. Se vocês analisarem esse nome da abordagem, pode passar para o próximo. Sócio-histórica nada mais é do que a junção do ambientalismo, ou seja, a influência social, com o inatismo, a influência histórica, aquilo que já vem com a pessoa. E é interessante a gente observar que o sócio vem na frente. E não é por acaso. O sócio vem na frente porque o Vygotsky acreditava que, sim, a pessoa traz consigo características inatas, se referindo a todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência. Ele se debruçou e estudou bastante sobre as pessoas com deficiência intelectual, especificamente. Estava se referindo a elas também. Então, as pessoas características, inclusive características biológicas, características estruturais, que são importantes e que vão influenciar o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Mas Vygotsky acreditava que o social é mais importante. E o social, ou seja, o ambiente, as pessoas com quem essa pessoa convive, interage, podem incidir sobre essa tendência histórica que essa pessoa tem e podem causar mudanças e transformação, sim. No próximo, a gente tem uma frase muito interessante que traduz bem essa ideia do Vygotsky, que diz o seguinte, que a condição humana ela não é dada pela natureza, e sim construída ao longo de um processo histórico-cultural pautado nas interações sociais realizadas entre o homem e ele. Pode passar para o próximo slide. Se a gente responde, estava sugerindo que o diagnóstico não poderia ser usado como um retrato determinante de quem a pessoa é, ela é capaz. E com isso estava dizendo que o processo histórico-cultural, ou seja, a vida dessa pessoa, seria pautada nas interações sociais que essa pessoa e o ambiente em que ela vive tem essa relação de troca. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No próximo slide, a gente tem uma afirmação de Vygotsky em que ele é taxativo a dizer que os aspectos biológicos não são determinantes. Ou seja, a pessoa pode ter um diagnóstico de uma determinada deficiência mental, mas esse diagnóstico ele não pode determinar quem essa pessoa é. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento das pessoas com e sem deficiência vai depender muito mais das oportunidades de aprendizagem que essa pessoa tem no decorrer da vida, das relações que essa pessoa estabelece. Pode passar para o próximo. E aí a gente tem as etapas do desenvolvimento propostas por Piaget, né? Que são muitas vezes a base
para professoras, especialistas, gestoras, enfim, determinar se convenção ou para uma pessoa com deficiência intelectual num determinado agrupamento a partir da sua fase no desenvolvimento. E Vygotsky dizia, quando tinha interlocução direta, eu não sei se vocês sabem, ele tinha uma espécie de laboratório em que ele, o Vygotsky não era um mero teórico, ele tinha pessoas com deficiência intelectual o tempo todo com ele. Então, todas essas com pessoas com deficiência intelectual. E o Vygotsky, a partir dessas vivências, ele afirmava que o desenvolvimento cognitivo em cada etapa da vida não apresenta aspectos universais. Quer dizer que não é porque uma pessoa com 2 anos de idade, uma criança com 2 anos de idade, não faz a mesma coisa que outra com 2 anos de idade faz, que essa primeira não é normal. Não é porque um adolescente de 14 anos não responde a determinações propostas por uma professora de matemática da mesma forma que outro adolescente de mesma idade, esse primeiro tem um atraso no desenvolvimento. Por quê? Porque todas as pessoas são diferentes. Por isso que o Vygotsky, ele é uma grande educação inclusiva. Ele já, lá atrás, dizia que todos somos diferentes e que não é possível determinar etapas rígidas de desenvolvimento que sirvam como pressuposto para definir se alguém está ou não se desenvolvendo a contento. Porque essas etapas, elas têm, de novo, como pressuposto uma ideia de normalidade. E a educação inclusiva parte da premissa de que todos somos diferentes. E ser diferente é bom. Então, existe uma multiplicidade de acordo com as experiências de cada pessoa. Tudo depende do contexto em que a pessoa vive, tudo depende das interações que ela tem em casa, no bairro, na escola, as situações a que ela é exposta. E passando rapidinho, aí para o seguinte, nós temos uma frase que diz que nós somos nós através dos outros. Ou seja, Vygotsky afirma que quem eu sou hoje, eu, Raquel, isso tem a ver, sim, com aspectos inatos, ou seja, com características com as quais eu nasci. Tem a ver, sim, com a minha história pregressa, com a trajetória, inclusive, de gestação, né, da minha mãe, quando estava me gestando no ventre. Mas é através das interações, das relações que eu estabeleço no decorrer da minha história que eu me torno quem eu sou. Pode passar. Vamos ver se a gente consegue passar. É que é interessante que as pessoas possam ter acesso a ela. Pode passar mais.
no livro, a frase iniciada em um processo. No livro A Formação Social da que é o livro mais conhecido de Vygotsky, ele afirma que um processo interpessoal entre pessoas é transformado num processo intrapessoal, ou seja, no interior da pessoa. Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes. A primeira no nível social e depois no individual. Primeiro entre as pessoas, interpsicológica, e depois no interior da criança, intrapsicológica. Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores se originam das relações reais entre indivíduos humanos. Ou seja, o que está dizendo aqui é que quando eu olho para uma criança com deficiência intelectual e eu digo assim, ela vou colocá-la na turminha das crianças menores, porque eu tenho que respeitar o limite dessa criança com deficiência intelectual, eu estou contradizendo diretamente o que Vygotsky pressupõe. Vygotsky pressupõe que eu devo possibilitar essa criança com deficiência intelectual conviva com outras que façam coisas que essa criança ainda não é capaz de para que ela aprenda a fazer também. Vamos lá. Vamos tentar evoluir um pouco esse raciocínio. Vamos para o slide função social. Vygotsky foi criado a provar a teoria. Os intelectuais da época, para quem já leu mais sobre a história de Vygotsky, eles ficavam muito incomodados com essa abordagem, com isso que o Vygotsky defendia. Eles diziam que o Vygotsky ele não sabia o que estava dizendo, que certamente perceberia equívocos na própria teoria se ele pusesse essas teorias à prova junto a pessoas com deficiência intelectual. E aí, foi aí que o Vygotsky decidiu se debruçar justamente nessas pessoas, as pessoas com deficiência intelectual, e foi aí que ele não só comprovou as suas teorias, mas ele foi além. Pode passar, é o slide que começa com social. Para o Vygotsky, essa tendência ela é ainda mais forte com as pessoas com deficiência intelectual. O Vygotsky, ele diz que, principalmente com pessoas com deficiência intelectual, é fundamental que o ensino seja organizado de forma que a leitura, a escrita, capacidades matemáticas e outros conteúdos sejam trabalhados a partir dos alunos. Ou seja,
não daquilo que eles já sabem, ou daquilo que eles não são capazes de fazer, e sim daquilo que eles precisam aprender, daquilo que falta, digamos assim. Então, a gente é uma dicotomia entre as teorias de Piaget e Vygotsky. Em relação às pessoas com deficiência intelectual, é importante entender, sempre deixando muito clara a importantíssima influência do Piaget na educação, de modo geral, não invalidando o que o Piaget trouxe para nós como contribuições do que é aprendizagem e desenvolvimento. Pode colocar no slide que traz Piaget e Vygotsky, tem uma tabelinha, e Piaget e Vygotsky. Para o Piaget, o desenvolvimento ele precede a aprendizagem, ou seja, a pessoa precisa atingir um determinado nível, precisa chegar a uma certa etapa para estar pronta para aprender uma próxima coisa. E por aí vai. O Vygotsky, ele fala o contrário. Ele fala que a gente deve sempre que a educação, a aprendizagem, ela precede o desenvolvimento. Então, a gente deve sempre dar aquele empurrãozinho e não esperar que a pessoa esteja pronta. E aí, a gente tem uma contradição em relação ao conceito de idade mental. A própria tem muitas APAES, muitos profissionais de educação especial, muitos especialistas que trabalham com diagnóstico, com encaminhamento. É muito importante que esse conceito de idade mental ele seja banido. A própria Organização Mundial de Saúde já admitiu que não é um conceito plausível. Não pode passar. Pode passar, eu já estou mais para frente aí nos slides. Lá onde diz retardo mental. A idade mental, ela constitui um entrave para o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual. Não existe essa tal de idade mental. As pessoas têm a idade que têm. É muito fácil a gente observar isso quando um adolescente no processo de leitura escrita performa, responde às atividades propostas como uma criança de 6 anos de idade. Se esse adolescente for agrupado no primeiro ano junto com essas crianças dessa faixa etária, logo a professora vai perceber que em outras áreas esse adolescente performa, responde como um adolescente, porque é adolescente. A reação dele, quando uma moça bonita passar, vai ser bem diferente da reação de outras crianças de outra faixa etária, de 6, 7 anos de idade, com esse mesmo estímulo. Ou seja, se a gente já tem 6 de idade, nós estamos aí
tirando, desvalorizando, tirando de cena uma gama de aspectos importantes que constituem a identidade e o desenvolvimento desse adolescente, como a sua sexualidade, entre outras muitas, e pegando só o processo de leitura e escrita referência para dizer que ele tem uma idade mental de 6, 7 anos. Esse conceito, ele não pode ser levado mais em consideração. Vamos parar de falar em idade mental. Então, como é que a gente faz, Raquel? A gente agrupa as pessoas de acordo com as suas slides. E aí, a gente também não deve mais falar em retardo, atraso mental. Quando a gente fala, usa essas expressões, a gente está partindo do pressuposto de que existe um patamar que é considerado normal. Com isso, a gente infantiliza, como essa figura que é para a gente faz, a gente infantiliza pessoas que dessa forma. Vygotsky quer trabalhar com as pessoas com deficiência, ele se concentrou nas que elas tinham. Nós temos que tentar identificar essas potências. E aí a gente vai entrar num conceito interessante que é as pessoas sem deficiência, elas aprendem numa energia transmissiva. Essa pessoa falando, achando que as pessoas vão simplesmente assimilar aquilo que está sendo dito. As pessoas aprendem experimentando, as pessoas aprendem trocando ideias umas com as outras, as pessoas aprendem pela experiência. E aí nós temos a zona de desenvolvimento proximal. Se fosse possível passar em vários slides, eu já estou bem mais adiante. O slide, esse conceito da zona de desenvolvimento proximal, que está conceitualizada aí como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, que é a solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração de companheiros mais capazes, nada mais é do que... Tem muita gente que fala, ai, gente, que zona de desenvolvimento proximal não é possível que ela vai falar. Na verdade, é um conceito muito simples. É um conceito que pressupõe que a pessoa com deficiência intelectual, ela perto dela outras pessoas que já saibam fazer coisas que ela não sabe fazer. Ou seja, a pessoa com deficiência intelectual, ela precisa conviver muito de pertinho com outras que são capazes de estabelecer ligações, de fazer coisas, de conectar ideias, de relacionar fatos. Raquel, eu acho que seu vídeo e áudio travou um pouquinho. Tá Só bom. um minutinho. Eu reparei que a intérprete também parou, eu achei que fosse só para mim. Cada um está num lugar, né? Nossa intérprete está em Minas, eu estou aqui no Espírito Santo, você está em Santa Catarina. Nossa. Vamos ver aqui. Aí voltou. Deixa eu só dar um recadinho
eu lhe cortei. Eu sei que tem o pessoal que está nos vendo pela transmissão da sala, porque a sala chegou ao limite. Então, ela abre uma segunda sala como transmissão. O pessoal da transmissão, eu vou pedir que me envie como pergunta ao moderador o nome completo de vocês, tá? Porque eu não consigo visualizar quem está lá, mas eles conseguem nos ver e nos ouvir. Então, eu vou pedir esse favor a quem está na sala de transmissão, que não tenha um bate-papo público lá, é quem está na transmissão. Só tem a opção de enviar para o moderador uma pergunta. Então, me envie, por favor, o seu nome completo por conta da inscrição e certificação. Por favor, obrigada. Obrigada, Amanda. Vocês estão me vendo? Me Sim, ouvindo? só um minutinho que a intérprete caiu, vai voltar. Ok. Obrigada. Então, alguém poderia me dizer, tá bom, você está se baseando num autor, num educador, num intelectual que nós já poderíamos considerar ultrapassado, considerando a época em que ele escreveu tudo isso, o tempo em que ele desenvolveu essa teoria. O que é interessante é que, realmente, muita gente já rebateu a teoria de Vygotsky com base nesse pressuposto de que ele viveu num momento histórico específico, de que ele tinha ideias pautadas em determinadas situações de um contexto histórico, político, por aí vai. Mas, muito interessante, as novas descobertas da neurociência, que há de mais moderno no campo da neurociência, confirma exatamente o que Vygotsky propunha a partir das suas experiências de observação. Vygotsky não tinha acesso a um mapeamento cerebral, por exemplo, mas ele, observando muito atentamente as pessoas com deficiência intelectual, ele chegou a conclusões, as mesmas conclusões que hoje a neurociência chega através dos recursos que só hoje estão disponíveis para se estudar as estruturas do cérebro e o processo de desenvolvimento intelectual das pessoas. E isso vem de encontro a algo muito importante que deve realmente fortalecer e encorajar as professoras que estão nos ouvindo. Não subestimem o próprio saber. Não se recolham diante do saber de um médico ou de um especialista, achando que o médico, que o especialista necessariamente sabe mais que vocês. Quem está cotidianamente com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, com esse idoso, são vocês. Não subestimem o valor da observação. A escuta atenta, a observação tem um valor inestimável. O Vygotsky, ele prova isso, porque as coisas que ele dizia estavam pautadas naquilo que ele observava, e hoje a neurociência comprova. Eu conheci muitas professoras que diziam assim: puxa, Raquel, eu sei que o meu aluno é capaz, eu sei que ele pode aprender, mas tem um médico fulano de tal, me desculpem os médicos, eu não posso generalizar, mas vocês hão de concordar que é uma tendência bastante comum. Ele selou um laudo diagnóstico que diz que esse aluno não é capaz de aprender, que esse aluno não é capaz de frequentar uma sala de aula com outras pessoas de mesma idade cronológica. Se essa professora, ela observando, chega à conclusão que sim, é possível, é porque é interessante, porque hoje a neurociência, ela fala da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que todos nós temos de modificar a estrutura do próprio cérebro.
Sabe o que significa na prática? Que todos nós, sem exceção, podemos ampliar a nossa capacidade cerebral. Todos, sem exceção. Eu, vocês que estão aí e as pessoas com deficiência intelectual também. Como é que se faz isso? Como é que se amplia a capacidade cerebral de alguém? Através do estabelecimento de novas sinapses. Como é que se estabelecem novas sinapses? Sinapses são junções entre neurônios que vão ampliando o desenvolvimento, a capacidade do cérebro das pessoas. E aí a gente pode pensar em muitas coisas. Eu, Raquel, tenho 44 anos, eu já não tenho a mesma capacidade de ampliar o espectro de sinapses do meu cérebro que uma criança de 2 anos tem. É verdade, é verdade. Uma criança de 2 anos, ela tem uma capacidade gigantesca de criar novas sinapses, que para mim, isso vai representar um desafio um pouco maior. Vocês sabem por que para as crianças bem pequenas essa capacidade ela é maior? Por que as crianças bem pequenas se desenvolvem tão rápido e aprendem as coisas com uma velocidade que nos deixa estarrecidos? Porque para elas tudo é novidade. Elas veem coisas novas o tempo todo. Nós, adultos, nós já sabemos, já vimos tantas coisas e nós acabamos até muitas vezes nos protegendo das novidades, priorizando a zona de conforto, convivendo só com quem a gente já conhece, lendo livros mais facinhos, assistindo os mesmos programas de televisão de sempre, ou seja, não desafiando o nosso cérebro. E com isso, nós não temos a possibilidade de expandir a capacidade cerebral porque a gente não vive essa zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, a gente não acessa coisas que a gente ainda não sabe fazer sozinhos. O que a neurociência diz hoje é que nós temos que desafiar a nós mesmos para conseguir ampliar a nossa capacidade cerebral, para modificar a nossa estrutura intelectual, para desenvolver uma determinada região do cérebro e nos tornarmos mais inteligentes. Isso é possível. Não é inteligente como um todo, porque não existe uma pessoa mais inteligente que outra. A gente sabe que existem vários tipos de inteligência, ou seja, podemos nos tornar mais inteligentes em determinadas áreas. E aí, é interessante porque o Vygotsky, ele dizia o seguinte, tem um slide que traz exatamente essa citação do tomo 5, Fundamentos da Defectologia, vocês veem aí que tem um nome bem ultrapassado, que diz o seguinte, que um defeito, olha que expressão ruim, né? Porque outros tempos, ou problema físico, de qualquer natureza, desafia o organismo. Assim, o resultado de um defeito, ignorem essa palavra, tá? É que eu peguei literalmente como tá escrito num livro que foi redigido há muito tempo. O resultado de um defeito é invariavelmente duplo e contraditório. Por um lado, ele enfraquece o organismo, mina suas atividades e age como uma força negativa. Ou seja, se uma pessoa nasce com um quadro que dificulta a sua interação com o mundo, se ela for deixada sozinha, isso pode sim ter uma força negativa sobre ela. Por outro lado, olha só o que Vygotsky escreveu. Precisamente porque torna a atividade do organismo difícil, o defeito age como um incentivo. Ele ativa, desperta o organismo para redobrar a atividade, que compensará o defeito e superará a dificuldade. Essa é uma lei geral, igualmente aplicável à biologia e à psicologia de um organismo. O caráter negativo de um defeito age como estímulo para o aumento do desenvolvimento e da atividade. O que significa na prática? Pode ser que agora eu lendo, né, não tenha dado para entender.
Uma pessoa surda, que tem uma capacidade impressionante de reconhecimento de quem se aproxima pela voz, ou até mesmo pelo cheiro. Como é que isso acontece? O que eu, Raquel, que não sou surda, não tenho essa mesma capacidade que amigas minhas surdas têm? Desculpa, pela voz não, pelo cheiro, pelo toque. Pela voz, eu pensei em amigas minhas cegas, que têm essa capacidade muito impressionante de rapidamente identificar quem está falando. Por quê? Tem gente que fala, é um dom, é uma compensação. Não, é porque como essas pessoas tiveram um desafio maior, elas puderam desafiar determinadas áreas do cérebro que eu, como tinha facilidade, enxergando, ouvindo, eu não desafiei, ou seja, eu não desenvolvi. O mesmo se aplica a pessoas com deficiência intelectual. Então, quando a gente fala, vamos trabalhar só no concreto, vamos respeitar o limite dele, vamos fazer o que ele já sabe fazer, vamos agrupá-lo com outros que fazem as mesmas coisas, o que nós estamos fazendo é privando essas pessoas de oportunidade de aprendizagem e de ampliar a sua capacidade intelectual, ou seja, de possibilitar que a sua estrutura cerebral seja modificada a ponto de que a sua deficiência intelectual, de fato, seja diminuída. Nós temos alguns exemplos disso. Eu não tenho mais tempo para falar, inclusive eu já extrapolei o tempo. Mas eu queria só contar para vocês que há muitos exemplos de pessoas com deficiência intelectual que foram desafiadas, que foram expostas a ambientes desafiadores, a pessoas que as ajudaram a seguir adiante, que enquanto elas não sabiam ler, liam com elas. Enquanto elas não sabiam falar, procuravam compreender o que elas estavam querendo dizer através do olhar, dos gestos, e falavam com elas. Enfim, pessoas, espaços, ambientes, oportunidades que modificaram a estrutura cerebral dessas pessoas. Eu vou citar como exemplo um menino que, a partir de uma hemorragia cerebral, no momento do seu nascimento, perdeu metade da sua estrutura cerebral, metade da massa encefálica, um menino que, de verdade, perdeu, falando assim de um jeito bem informal, metade do cérebro. E a partir de uma intervenção apropriada, principalmente no contexto educacional, pôde ter esse meio cérebro reorganizado de tal maneira que ele hoje está numa escola, frequentando uma sala de aula com crianças de mesma idade cronológica. Ou seja, infantilizar, subestimar uma pessoa com deficiência intelectual não só atrapalha o seu processo de aprendizagem, de acesso a coisas que poderiam ser interessantes para ele e que poderiam fazer com que ele seguisse adiante, mas de fato representa um entrave ao seu desenvolvimento intelectual, no qual é sim possível incidir a partir de estratégias pedagógicas, a partir da educação. E aí tem uma última, a gente já questionou idade mental, níveis de desenvolvimento, níveis de deficiência intelectual, tudo isso não condiz com os pressupostos. E aí mais uma coisa que eu queria questionar é o currículo adaptado. Se a gente tem um currículo para todas as crianças, para todos os adolescentes, e outro
para aquele estudante que tem uma deficiência intelectual, tem algo errado. Porque, de novo, nós estamos partindo do pressuposto de que existem os normais e o diferente. O que nós precisamos é fazer um currículo flexível, em que as características de todas as pessoas que compõem esse grupo, para isso nós precisamos conhecê-las bem. Está aí no slide. Caracterizar cada uma dessas pessoas, caracterizar o grupo, estabelecer objetivos para esse grupo, e aí, através de estratégias pedagógicas diferentes, agrupamentos diferentes, momentos diferentes, tentar realmente possibilitar que todas as pessoas com e sem deficiência no contexto da escola estejam com outras que as desafiam, estejam com outras que promovam essa evolução para que elas, de fato, se desenvolvam e que, inclusive, tenham a possibilidade de ampliar a sua capacidade cerebral. Eu gostaria, eu não sei se isso é possível, de compartilhar esses slides e até mesmo o artigo com as pessoas, acho que principalmente o artigo, com as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que o artigo pode esclarecer, porque de verdade é muito difícil falar de tudo isso. Eu tentei correr em tão pouco tempo, mas eu acho que é plenamente viável a gente conversar mais, e vocês podem também entrar em contato comigo se tiverem dúvidas, podem me acessar através das redes sociais. Acho que a Amanda também pode deixar aí o meu contato de e-mail para que as pessoas se comuniquem comigo. E agora a gente tem a oportunidade também de fazer um bate-papo para que alguns de vocês possam expor as suas dúvidas e a gente possa conversar um pouquinho. Não sei se a gente tem tempo ainda para isso, Amanda. Desculpa, eu extrapolei o tempo estabelecido. Problema nenhum, né? Nós tivemos algumas paradas também. Eu acho que está todo mundo muito envolvido com a fala, está muito interessante. Acho que ninguém vai se importar de ficar um pouquinho mais, não. O pessoal pode fazer as perguntas aqui pelo bate-papo público. Quem está na transmissão, que é a sala onde não aparece um bate-papo público, só aparece para vocês o vídeo e o áudio, eu vou pedir o favor de me enviar a pergunta no espacinho que tem envie mensagem ao moderador. Me envie ali o seu nome completo, para que a gente também possa saber quem está na transmissão para ser certificado. E quem quiser fazer pergunta também pode enviar a pergunta por ali, nós estamos atentos, tá? E agora, quem quiser mandar pergunta aqui pelo bate-papo público, a gente tem aí uns 15 minutinhos para a Raquel responder. Raquel, se você puder digitar para a gente no bate-papo, você consegue? O seu contato profissional? Eu acho que eu tenho só o seu e-mail pessoal. O pessoal é o Paganelli Raquel, né? Eu acho que eu só tenho esse. Pode colocar esse, Amanda. Tá, Não tem eu vou problema. colocar aqui para todo mundo ver. Eu disponibilizar o artigo através da página de vocês do Fora. Forma é possível disponibilizar o artigo para que as pessoas que assistem possam ler? Raquel, cortou sua fala? Você falou para disponibilizar o artigo por qual meio, tudo bom? Oi, tudo bom? Não importa, de alguma forma, se o artigo que
vocês leram pode ser disponibilizado para as pessoas que nos assistem. Isso ajudaria na ideias que eu defendi aqui hoje. Eu acredito que nós podemos colocar lá no nosso site, onde ficou a divulgação do evento, uma pastinha com todos os contatos, materiais dos palestrantes. Eu acredito que vai até ficar mais fácil do que enviar para todo mundo que tenha participado. E aí o pessoal consegue ter acesso por lá, já que foi por lá que nós fizemos a divulgação, né? Tudo bem, pessoal? E se eu tiver que anotar o e-mail de quem não se inscreveu, aí vai ficar bastante coisa. Alguém quer perguntar? Sim, ó, Eliana Claudino. No caso da criança autista ou com deficiência severa, temos preocupação com o barulho que muitas deixam os alunos com essas necessidades muito agitadas. Você quer comentar? É bastante comum as pessoas que se incomodem com barulho, principalmente num contexto de aprendizagem. Há muitas estratégias usadas para tentar, de alguma forma, neutralizar esse incômodo. O que eu acho que a gente tem que tentar realmente pensar, eu não acho que sejam estratégias generalizáveis, então eu não daria aqui uma receita. Eu acho que a gente tem que trocar figurinhas com outras pessoas que têm alunos com essas mesmas características para tentar ver o que serve para os nossos alunos. Mas o que eu realmente acredito é que nós temos que romper o modelo de escola que prevê todos os estudados uns atrás dos outros o tempo todo numa mesma sala de aula, voltados para a professora. Nós temos que ter momentos diferentes, com agrupamentos diferentes, em espaços diferentes, levando em consideração todas essas características. Porque é sabido que, por parte de pessoas com deficiência intelectual e autismo, talvez isso chame mais a atenção, mas há muitos estudantes, há muitas crianças que, sim, têm dificuldades de se concentrar, por exemplo, com um ambiente tumultuado, onde haja muito barulho, onde haja muita conversa. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que a conversa ela é essencial para que haja aprendizagem. A gente também não quer privar as nossas crianças de conversas, porque se a gente está dizendo que é através da interação que se aprende, então não podemos mandar todo mundo ficar quieto e só a professora continuar falando como a gente fazia até bem pouco tempo atrás, para não dizer que a gente continua fazendo, né? Então, nós temos que encontrar maneiras de diversificar esses momentos e, sim, levar em consideração, e, para isso, agrupamentos menores são possíveis. Eu acredito na importância do atendimento educacional especializado para encontrar essas estratégias. O AEE não é reforço. O AEE é um espaço privilegiado, porque nós temos agrupamentos menores, que precisam ser também diversos. Esses agrupamentos precisam ser heterogêneos, porque é um pequeno laboratório onde a professora do AEE vai tentar descobrir como que essa criança aprende. Funciona para ela. Como é que a criança que tem esse incômodo com barulho, ela pode, na sala de aula, estar com outras. Para isso, se ela tiver nesse agrupamento só crianças que se incomodam com barulho, ela não vai ajudar a professora da sala de aula, que é onde realmente essa criança deve estar. Então, o agrupamento do AEE, apesar de menor, ele deve reproduzir o grande grupo da sala de aula, ou seja, não dá para agrupar os iguais no AEE, que é uma tendência que ainda se faz. Então, assim, eu acredito nisso, e a professora do AEE pode ajudar muito conversando com a família,
observando essa criança, tentando, né? Porque é tentativa e erro também. A gente vai tentando encontrar soluções até chegarmos a uma estratégia que possa ser, então, usada na sala de aula para que essa criança possa participar com as demais. Nós temos uma outra pergunta, e é de uma pessoa que está na sala de transmissão. Ela pergunta, no caso da criança que tem problemas com toque, deveria se evitar o toque ou não? Acredito que no caso das crianças autistas, né? Muito interessante essa pergunta, muito boa. Vocês devem ter visto na minha divulgação da palestra que eu, já na graduação, o meu curso foi voltado para deficiência intelectual. Então, assim, toda a minha trajetória acadêmica, profissional, sempre teve esse, não dá nem para dizer viés, essa vertente de trabalho. Apesar de eu realmente acreditar que a inclusão diz respeito a todos e todas e que o foco de trabalho é a aprendizagem e desenvolvimento, as pessoas com nós sempre estiveram muito presentes em toda essa trajetória. E em muitos contextos, em muitos ambientes, eu sou chamada de especialista em deficiência intelectual. Uma pergunta como essa não pode ser respondida. Cada pessoa é única. Então, assim, há pessoas que com toque a tal ponto que sim, nós devemos evitar. Há outras para quem um processo de dessensibilização cuidadoso pode ser extremamente benéfico. A pergunta anterior, ela também diz respeito a essa, a resposta anterior também se relaciona com essa, que assim, tudo isso nós vamos aprender observando com essa pessoa. Para isso, a escuta atenta, quando eu falo escuta, não é só escuta de voz, isso é um conceito da pedagogia que não diz respeito só à fala. A escuta atenta passa pela observação, passa por essa vivência comum, é aquilo que realmente o professor do AE deve fazer bem de pertinho, por isso os agrupamentos menores, para tentar ajudar o professor de sala, que tem muitos estudantes presentes, para viabilizar estratégias pedagógicas específicas que facilitem esse processo. Então, depende. Essa pergunta é uma boa pergunta. Como essa, existem muitas outras. Isso é bom? Isso não é bom? Faço ou não faço? Depende. A verdade é que eu não posso dar receitas prontas para nenhuma situação relativa à pessoa com deficiência intelectual, bem como não deveriam ser dadas receitas prontas para estratégias pedagógicas efetivas para nenhum estudante, porque cada pessoa aprende de modo singular. Eu acredito que responde, né? Inclusive o comentário de uma professora mais abaixo. Tem a Karina Graziella que perguntou como seria a abordagem com os pais, se você tem alguma dica para dar, que não se mostram abertos ao diálogo quando se percebe que o filho tem algum tipo de déficit. Interessante essa pergunta também. Nós temos a do Instituto APAE de São Paulo, que agora se chama Instituto Documento, que já é até difícil de conseguir. Muita gente deve conhecer. Apresenta depoimentos de familiares de pessoas com deficiência intelectual, especificamente com síndrome de Down. E nesse documentário, esses familiares, eles falam das expectativas que tinham em relação a esses filhos, filhas, a essas pessoas com diagnóstico de síndrome de Down e do susto que foi, de repente, saber que essas expectativas
possivelmente não seriam correspondidas e, principalmente, muitas vezes, porque esse diagnóstico vinha acompanhado de um prognóstico de impossibilidade, de não vai saber fazer tal coisa, não vai poder fazer tal coisa, não vai, parará. Não vai aprender, não vai andar, não vai... E a gente hoje já sabe que tudo isso a gente tem gente com síndrome de Down na universidade, né? Pessoas com síndrome de Down dirigindo. Então, tudo aqui se dizia lá atrás, temos muitos poliglotas e por aí vai. Tudo, claro, dependendo das oportunidades que essas pessoas tiveram no decorrer de suas vidas. Nós temos que respeitar esse histórico familiar e temos, sim, tentar estimular essas famílias a romper com essa tendência à infantilização e à subestimação, mas temos que o contexto. Uma vez eu vivi uma situação muito interessante, um encontro entre uma escola bastante resistente à proposta de educação inclusiva. A diretora e a coordenadora tinham comprado a ideia, incluído muitas crianças com deficiência, e as professoras estavam completamente resistentes, não querendo aceitar essas crianças, e o ponto era, nós não fomos preparadas para isso. Nós nos especializações suficientes, a pedagogia não incluía esse tema, enfim. E além de uma mãe levantou no meio dessa reunião, que incluía da escola e familiares, e ela perguntou assim: vocês acham que o filho nasceu? Eu tinha feito cursos para aprender a ser mãe de uma intelectual? Vocês acham que quando o meu filho nasceu, a casa já tinha sido previamente reformada para receber adequadamente com deficiência física? Vocês acham? Eu aprendi com o meu filho a como ser uma mãe de uma pessoa com deficiência intelectual. Tentem fazer o mesmo. Antes de capaz, conheçam essas crianças, conheçam esses adolescentes, aprender com elas. Raquel, você nos ouve? Ouço o áudio cortou. Essa interlocução com as famílias é importante. É importante a gente ter essa de empatia para realmente nós não desistamos e não fortaleçamos essa tendência de ter uma divisão muito grande entre escola e família. Existe quase que uma disputa. Nós temos que fazer a nossa parte e não esperar que as famílias logo respondam igualmente a essas tentativas. É muito importante que nós, a partir do nosso trabalho, consigamos famílias, influenciá-las a entender que é importante investir nessas crianças, nesses adolescentes, nesses adultos e, por que não, até mesmo nesses idosos, e apostar as possibilidades e não sempre para o que essa pessoa não é capaz, porque ela não faz. A própria palavra déficit, ela fala da falta. A gente tem que romper com essa. Não é tarefa fácil, é um desafio. Eu acredito que agora todos nós já conseguimos, né, resposta para o que foi comentado, o que foi perguntado.
A Eliana comentou mais uma vez, né? A questão da retirada dos alunos quando eles se estressam com o barulho. Isso é comum e eu acredito que, inclusive, é o ideal, porque a gente também precisa respeitar o limite da criança que tem dificuldade com barulho, né? A gente não tem como podar de tudo os outros, então, quando a gente percebe que não está sendo bom, retirar, dar uma volta, voltar, eu não acredito que seja um problema, né? Até que ela se acostume à rotina de escola, à rotina dos colegas. Nós agradecemos. Legal, né, Amanda? Minha escola e é uma possibilidade para todos nós em determinado momento para conseguir render, né, num curso, numa palestra, a gente precisa dar aquela respiração, talvez dar uma volta para conseguir se organizar. Então, assim, eu dar dicas nesse sentido que possam parecer receita, porque não dá para generalizar. Eles que vão se beneficiar dessa volta, outros que vão se beneficiar de outras estratégias. Então, assim, desde tudo igual para todo mundo, essa é realmente uma barreira